Senhores deputados, podemos ir reorganizando para fazer agora a audição da Comissão Representativa dos Subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadão pelo Direito a Nascer. Queria agradecer de novo a vossa presença. Naturalmente que no âmbito de audições, e sendo esta Comissão a representativa dos subscritores, não podíamos deixar de os ouvir. E eu cumprimento esta Comissão nas pessoas do Dr. António Pinheiro Torres, Dr. Isilda Pegado, Dr. José Maria Seabra Duque, Dr. Margarida Neto, Dr. Paulo Luvumba e Dr. Afonso Sampaio Soares. E dou a palavra à Dra. Isilda Pegado para fazer uma exposição inicial, pedindo naturalmente, enfim, que use o tempo da melhor forma possível. Parcimónia. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado também por nos ouvirem. E de facto, quero organizar esta minha exposição de uma forma um bocadinho diferente, até porque já fomos ouvidos nesta comissão e, portanto, agora cabe, digamos, uma segunda apreciação daquilo que se propõe ser esta iniciativa legislativa de cidadãos. E gostava de começar por 3 pontos prévios. O primeiro ponto é o ponto do debate e saber se esta matéria, que todos reconhecem que é uma matéria fraturante na nossa sociedade, está ou não está arrumada. No nosso entender, o facto de aparecer uma iniciativa legislativa que à partida não saberíamos se tinha ou não adesão, que em pouco mais de 2 meses recolheu quase 50 mil subscrições, é a prova cabal de que a sociedade está inquieta com a regulamentação que aqui nos traz. Por outro lado, dizer que se debate tem existido na sociedade, ele tem-se feito desde o referendo, no referendo e após o referendo com muita seriedade. Não de uma forma, menos ortodoxa, mas através das 4 petições que foram trazidas a este Parlamento nestes 7 anos, através desta iniciativa legislativa, através dos muitos congressos que são feitos, ora pela APF, ora pela Federação Portuguesa pela Vida e outras instituições. E devo dizer que se há alguém que esconde esta matéria, poderá dizer-se que foi quem fez a regulamentação de uma matéria tão sensível por portaria. Como todos nós sabemos, a lei do aborto foi regulamentada por portaria e, portanto, se alguém aqui pode ser chamado a essa tentativa de trazer as coisas menos claras, é seguramente quem, nessa altura, estava no poder. Depois, uma segunda questão que não posso deixar passar em branco, a taxa de mortalidade. Quando se diz que a taxa de mortalidade é 0, está a faltar-se deliberadamente à verdade. A Direção-Geral de Saúde registra em 2010 uma morte por IVG praticada num hospital de Coimbra. E, portanto, a taxa 0 de mortalidade é falsa. É verdade que essa acontece em 2010 e há uma outra em Lisboa, que ainda não está registada, mas está publicitada em 2011. Portanto, o Partido Comunista Português, quando diz que a partir de 2011 a taxa é 0, fala a verdade. Agora, quando se diz que a taxa de mortalidade após o referendo é 0, não é verdade. São sempre os mesmos também, se dizem, de um lado e do outro, diria eu. E os números da IVG baixam de uma vez por todos. Quem é que está satisfeito com mais de 16 mil mulheres que no ano passado se submeteu a uma IVG? Quem é que está satisfeito? Quem é que está satisfeito por mais de 16 mil crianças terem deixado de nascer, sabe-se lá por que razões?
E, portanto, quando se diz que baixa em números absolutos, mas todos nós sabemos, e que lemos os dados internacionais, que nunca os números do aborto são vistos em números absolutos, mas sempre em relação com o número de gravidezes que naquele país se faz. E a taxa de aborto em Portugal é superior ainda assim a 20%. E, por isso, a taxa de aborto em Portugal não está a baixar. Pelo contrário. E postas estas informações prévias, eu passo diretamente para o projeto de lei que aqui apresentamos. E divido em 3 áreas. A primeira, e que é mais fácil, deixa-me começar por aqui, é aquela que eu poderia dizer o conjunto de artigos que me parece que ninguém está contra, pelo menos que eu tenha ouvido. E por isso, esses artigos serão o artigo 1º, e começo já pelo artigo 1º. Alguém entende que a mulher ou o homem podem ser discriminados por virtude do exercício dos direitos próprios da maternidade ou dos cuidados dados aos filhos na primeira infância? Alguém de nós acha que isso deve ser assim? Todos nós assistimos nos últimos meses as queixas que a comunicação social apresenta das mulheres que são discriminadas por exercerem os direitos da maternidade. Quem é que está a favor disto? Algum de nós está contra isto? Senhores deputados, este diploma foi feito como foi. Os senhores deputados podem fazer melhor. E, portanto, neste artigo 1º, até sugerimos que introduzam no artigo 24 do Código de Trabalho uma alteração e, neste sentido, se introduza nesse mesmo artigo 24, que prevê as não discriminações em função do sexo, da raça, da idade, do género, que se introduza em função do exercício da maternidade e dos direitos próprios da maternidade e da paternidade. Eu penso que neste plenário, nesta Assembleia da República, não há ninguém que esteja contra isto. Mas pronto, posso estar enganada. Ou que haja alguém sequer que não queira que estejam consagrados na lei, que esteja consagrado expressamente na lei a não discriminação em função do exercício dos direitos próprios da maternidade. Um segundo grupo que se vem consubstanciado no artigo 2º e 6º, que é, de facto, o direito a nascer e a condição do nascituro e o reconhecimento do nascituro como membro do agregado familiar. Eu não me vou estender muito sobre esta matéria. Remeto para o parecer que o Conselho Superior de Magistratura fez chegar a este Parlamento. Parece-nos que o parecer diz tudo e não precisa de mais explicações. Senhores deputados, não ouvi até hoje nenhuma bancada dizer que assim não deve ser e, portanto, este segundo ponto do reconhecimento do nascituro como sujeito de direitos e de proteção social, porque é nisso que estamos a trabalhar, é, de facto, este segundo ponto que eu diria que ninguém está contra. Depois vem o artigo... os artigos dos direitos profissionais que possam eventualmente estar em conflito com os direitos da parentalidade. E temos o artigo 7º e o artigo 8º. E eu pergunto, quem é que está contra a que em qualquer estágio profissional o tempo de licença de maternidade ou de paternidade seja contado como tempo efetivo de trabalho, desde que esteja cumprido o currículo científico e não seja por um tempo superior a 1/6 do tempo total de trabalho. Senhores deputados, estamos a falar de proteção às mulheres, fundamentalmente. Nós, que tanto temos defendido os direitos das mulheres, estamos contra as mulheres. Não queremos que as mulheres vejam o tempo de exercício da maternidade como tempo efetivo de trabalho. Esta legislação não é para a proteção das mulheres.
E também assim, os trabalhadores independentes, as trabalhadoras independentes não têm os mesmos direitos que os trabalhadores por conta própria? Um terceiro grupo de matérias que nos parece que também não há contestação. Informação pública de apoio à infância. Aquilo que se pede é que esteja consagrado na lei. Há, em parte, já alguma informação, mas que esteja consagrado na lei que os centros de saúde, unidades de saúde familiar, serviços de ginecologia e obstetrícia, conservatórios do registro civil, seja fornecida informação escrita aos utentes que privilegiem o valor da vida, a maternidade, a paternidade e, nomeadamente, nos cuidados devidos ao nascituro e à criança na primeira infância. Todos nós sabemos o que é a chaga que se vive hoje nas comissões de proteção de menores. Quem está no terreno sabe que muitas vezes as negligências, os maus tratos a menores são praticados por quem desconhece até que não pode deixar uma criança em casa durante 4 horas seguidas. É triste que assim seja, mas isto é verdade. Uma jovem mãe, muitas vezes, faz coisas insensatas porque desconhece que não as pode fazer. E, portanto, aquilo que se verifica é que há falta de informação efetiva. É preciso reforçar isto. E o grande reforço só pode ser dado pela lei. Em terceiro lugar, e refiro-me já à lei da regulamentação, é a chamada informação, e o acompanhamento, nomeadamente no planeamento familiar, que não está a ser feito. Todos nós sabemos que para se fazer a interrupção da gravidez é necessário que haja um médico que prescreva uma ecografia e que ou encaminha para a interrupção da gravidez ou encaminha para um centro hospitalar que o pratique. Mas esta não é a consulta prévia de aconselhamento. Esta é uma consulta médica, ou às vezes até feita pelos serviços administrativos, como acabou de ser dito aqui, de enfermagem pela APF, que faz este, digamos, rastreio e dá uma chamada guia de marcha para que se pratique depois o aborto. Aquilo de que falamos é uma consulta prévia à interrupção da gravidez que tenha acompanhamento psicológico, social e de planeamento familiar. Isto não é feito, não está feito, e não se pense que uma mulher que está num drama, que a leva a fazer um aborto, que vai pedir essa consulta. É evidente que a lei prevê que ela pode ser solicitada pela mulher, mas a prática que nos diz é que essa consulta não é solicitada em mais de 98% dos casos. E aquilo que a nossa prática nos diz, porque temos mais de 20 instituições a trabalhar no terreno diariamente, é que as mulheres, uma vez aconselhadas, uma vez conhecendo até os direitos que têm, desistem da IVG e acarinham aquela gravidez. E, portanto, é isto que aqui trazemos. É o Estado solidário. É um Estado que se compromete com a maternidade. É um Estado que está disposto a ouvir aquela mulher, a encontrar soluções para os dramas que a levam ali e a encontrar meios alternativos para essa prática. Mas neste sentido também, e parece-me que é o sentido da informação, dizer-vos que esta consulta
tem que ter planeamento familiar prévio. Nós temos uma taxa de reincidência de 25%. Números publicados este ano. A taxa de reincidência de aborto é de 25%. Quem é que está satisfeito com isto? 29, dizem-me aqui. Quem é que está satisfeito? Isto são dados da Direção-Geral de Saúde, não são nossos. E, portanto, a consulta de planeamento familiar não está a ser feita. E aquilo que sabemos que isto exige mais meios, mais reforço, é verdade. Mas este é um problema que tem de ser resolvido noutra sede. O Parlamento não pode pactuar com a falta de meios. O Parlamento tem que ter à disposição, tem que fazer lei que proteja os cidadãos, que proteja estas mulheres de uma prática tão violenta como é a prática da IVG. E, portanto, aquilo que se pede é que a consulta de planeamento familiar seja anterior e pressuposto obrigatório da prática do ato. E esta é a prática de quase todos os países da Europa, dos países mais civilizados. Senhores deputados, trazemos também nesta legislação, e que certamente todos leram, uma alteração ao artigo 29, 35 e 36 do Decreto-Lei 91 de 2009, que é o Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade. E então, o que propomos neste Decreto-Lei, nesta alteração? Que o montante diário de subsídio de risco clínico durante a gravidez, o aborto espontâneo, ou o montante diário dos subsídios de risco específico para assistência a filho, ou ainda o montante diário do subsídio para assistência ou a filho com deficiência ou doença crónica, é de 100% da remuneração efetiva do beneficiário. Senhores deputados, aquilo que se pede aqui é que se aumente de 65% de remuneração para 100% de remuneração o subsídio dado a estas mães que têm problemas, quer na gravidez, quer na primeira infância, quer com filhos com deficiência. E, portanto, este meu primeiro grupo de questões que abrangem, de facto, os artigos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º a 9º, 13º, 16º, parece-nos, por aquilo que já dissemos, que todos nós estaremos de acordo com eles. Há um segundo grupo de questões que são levantadas aqui, que eu diria que são questões de justiça social. Em primeiro lugar, a equiparação entre a maternidade e a prática da IVG, que nós propomos que seja alterado nos termos que seguramente já ouviram. Enfim, acabei de ouvir que a APF subscreve esta nossa posição, talvez um bocadinho de modos diferentes, mas, nomeadamente em relação ao subsídio por baixa, dirá que a baixa deve ser avaliada caso a caso. E depois disse a doutora Maria José que as mulheres não a querem gozar. E depois propõe ainda que seja criado um subsídio de interrupção de 2 a 5 dias pagos como uma baixa médica. Portanto, quando nós trazemos ao Parlamento esta iniciativa legislativa, trazemos-la porque, de facto, não estamos todos de acordo com aquilo que está a ser praticado. Em segundo lugar, nesta matéria concreta, parece-nos que há aqui um ponto de consenso grande, é de que a lei que está em vigor não é uma lei que se ajusta à realidade. Se não está a ser usada, não vale a pena existir lei que a consagre. Se está a ser usada erradamente, como também nós sabemos que existe, ainda há dias tinha o relato de uma psiquiatra que me referia os abusos que são praticados por via desta licença de maternidade dada a quem faz a IVG, e, portanto, também não deve manter-se.
E nesta medida, dizer ainda que a iniciativa legislativa não fala em lado nenhum de taxas moderadoras e entende mesmo que a única coisa que deve ser feita é, em cada um dos artigos onde está previsto e que vem aqui referenciados, a equiparação da IVG à maternidade, deve ser retirado o conceito de IVG e deve manter-se para a maternidade ou para o aborto espontâneo. E, portanto, é uma questão de justiça social aquilo que nos traz aqui. Por outro lado, também a participação do pai. A participação do pai, do outro progenitor, vem sempre, e não vale a pena haver aqui papões, esta participação vem sempre com a referência desde consentida pela mulher. E é apenas uma possibilidade de auscultação quanto à sua capacidade no cumprimento dos deveres da paternidade. Sabemos que muitas mulheres não podem levar para a frente a sua gravidez por uma falta de corresponsabilidade da parte do homem naquela criança que está por nascer. E é esse papel social que se exige ao Estado e que só se pode cumprir depois em sede de regulamentação das responsabilidades parentais, nomeadamente nos tribunais diariamente, se começarmos por aqui. Se começarmos por uma atitude de responsabilidade desde o primeiro momento da vida daquela criança, desde o momento da gravidez. E, portanto, quando se pede aqui que o pai seja ouvido, neste sentido da sua responsabilização, é uma questão também de hermenêutica jurídica, de entendermos que vem reforçar o papel e, nomeadamente, as dificuldades, inúmeras dificuldades que tantas mulheres têm hoje em dia, por via da falta de responsabilização dos pais perante a maternidade e perante a parentalidade. Senhores deputados, o segundo aspecto desta justiça social é o da objeção de consciência. Não conseguimos perceber, e mesmo depois de ouvir aqueles que nos precederam, como é que se admite que um médico que se declara à partida objetor de consciência esteja impedido de acompanhar a sua doente, a sua paciente. É de facto uma ostracização de um profissional inadmissível numa legislação de Estado de Direito. E, portanto, ninguém pode dizer aqui que o médico que é objetor de consciência vai fazer campanha a favor da vida com aquela mulher. É atirar sobre um profissional de saúde que nos merece todo o respeito e credibilidade um anátema que é inconcebível num Estado de Direito e num Estado de proteção de direitos humanos. Por outro lado, e aquilo que se pede aqui, parece-nos que é de facto da mais elementar justiça que ninguém possa ter no seu registro de profissional a circunstância de ser objetor de consciência. Porquê? Porque temos conhecimento, e de muita gente, que tem sido afastado de determinados serviços por se terem declarado, ab início, objetores de consciência. É inadmissível que assim seja. E porque alguns dizem que isto não acontece, então, se não acontece, vamos fazer disto mesmo letra de lei. E vamos escrever na lei aquilo que nós prevemos aqui no artigo 5º do artigo 6º da Lei 16 de 2007. A declaração de objeção de consciência tem caráter reservado, é de natureza pessoal e, em caso algum, pode ser objeto de registro ou publicação ou fundamento para qualquer decisão administrativa. Senhores deputados, quem é que não subscreve isto? É uma questão ideológica que nos afasta disto? Esta é uma forma, parece-nos, que de encontrarmos aqui pontos de consenso e de trabalho conjunto entre aqueles que em 2007 estiveram de um lado e estiveram de outro. Por outro lado, e é o terceiro aspecto desta justiça social
que aqui trazemos, ou cuja epígrafe mencionamos, é a da consulta prévia. Para nós é fundamental. É o artigo 142 do Código Penal que merece a nosso reparo. É o artigo 16 da Portaria 741 e, no fundo, aquilo que nós pedimos e que está aqui expresso na letra da lei é que haja efetivamente e obrigatoriamente uma consulta multidisciplinar do foro psicológico e de apoio social. Que haja condições de apoio por parte do Estado e das IPSS, sejam elas quais forem, em parte algumas se diz que são IPSS pró-vida, que esse apoio seja dado para a prossecução da gravidez e da maternidade, obviamente, se a mulher o quiser. Quem está contra este apoio e estas medidas sociais? Por outro lado, há ainda, enfim, a preocupação da nossa parte de que, nomeadamente, o site da Direção-Geral de Saúde, que é hoje a fonte oficial de informação no processo de IVG, tenha na sua página informação de alternativas ao aborto. Qualquer um de nós pode ir ao site da Direção-Geral de Saúde, escreve IVG e só tem consagrado ou só tem explicado o conjunto de procedimentos que deve fazer para ter uma IVG. Em parte alguma se diz, por exemplo, que a mulher que prossiga com a gravidez tem direito a um subsídio de maternidade sensivelmente correspondente a 6 euros por dia, a partir da 12ª semana, e que sabemos nós que só o conhecimento desse facto faz muitas vezes uma mulher optar pela maternidade e não pelo aborto. E, portanto, este é de facto o último ponto, digamos, da justiça social. Eu penso que estou a terminar. Queria também dizer, faltam os artigos 12 e 14, porque já corri todos os outros. Há um conjunto de artigos que estão aqui enunciados, nomeadamente do Código de Trabalho e de outra legislação laboral, que se referem apenas e tão simplesmente a que seja removida este subsídio de maternidade da legislação. E dizer que, relativamente ao artigo 12, que é a intervenção das câmaras municipais na promoção da maternidade e da paternidade, é um artigo programático, pensamos nós. É um artigo que pode servir de guia para as câmaras municipais. Algumas já estarão a fazer este trabalho, mas pensamos que não ficará mal a este Parlamento se disser é bem-vindo esse trabalho de apoio à maternidade, porque o país está a ficar deserto, nomeadamente nas zonas do interior. O artigo 14, tomámos conhecimento, que é a criação de uma comissão, tomámos conhecimento de que está feita a legislação e falta apenas a aprovação final, oxalá ela venha a ser feita, no âmbito do programa da natalidade, para a criação de uma Comissão Nacional de Acompanhamento destas questões. E, portanto, parece-nos que se a legislação está feita neste sentido, está cumprido este artigo 14 da iniciativa legislativa. E, portanto, resta-nos neste sentido louvar esse trabalho enfim, aguardar que ele seja definitivamente aprovado. Senhores deputados, esta é a realidade que têm perante os olhos. Estes são os artigos que nós lemos e que os senhores deputados podem ler. Como disse, e para concluir, há um conjunto grande de medidas aqui propostas que parece-nos que nenhum partido pode dizer que não, porque são medidas efetivas e concretas de apoio às mulheres e à maternidade e à paternidade. Há um conjunto de medidas que se pautam por uma justiça social que o povo português clama. E, portanto,
todos os papéis do aborto clandestino, das dificuldades económicas, não atirem a esta ILC, porque ela não está aqui por causa disso nem para isso. Está pura e simplesmente, e a leitura objetiva e desprendida destes artigos não pode levar a outra conclusão que não esta. E por aqui me fico, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Isilda Pegado. Dou agora então a palavra aos seus deputados. Não tem inscrições? Doutora Inês Tituano Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os proponentes da ILC. Queria começar por agradecer a questão do esclarecimento da consulta, que de facto fiz a pergunta anteriormente e foi interpretada como se tivesse a falar da consulta de obstetrícia e ginecologista, e obviamente estava a falar do acompanhamento psicológico, social e da consulta do planeamento familiar, que está consagrado na lei como obrigatoriedade do Estado facultar, mas não como obrigatoriedade de haver mesmo a consulta ser efetivada, só por pedido da mulher que queira. E eu acho que, de facto, este é um dos pontos desta iniciativa que é preciso, de facto, debater, pensar e parece-me bastante pertinente que, tendo em conta exatamente o que se referiu aqui do esclarecimento informado que deve estar sempre patente nesta legislação. Queria também foi agora notória nestas audições e também na discussão que tem vindo em relação a estas iniciativas legislativas, que está a tentar reabilitar uma discussão do passado e, como eu aqui disse há pouco, que foi esclarecida e fechada na altura do referendo. E eu queria que nos indicassem, parece-me que é um mau caminho, não é isso que estamos a falar, não é disso que estamos a discutir uma melhoria desta lei, e eu queria que se nos pudessem esclarecer novamente o que os levou a fazer esta iniciativa, por um lado, e se nos podem fazer uma análise, e acaba aqui a minha intervenção, e se nos podem fazer uma análise do cumprimento da lei que está. Ou seja, qual é a análise que fazem da execução da lei que está em vigor e quais são, de facto, as fragilidades que detectam e que acham mais flagrantes. Parece-me bastante importante que esta lei, a que está em vigor, seja de facto concretizada, que seja de facto avaliada, monitorizada e que sejam emendadas as questões que estão mais frágeis, e uma delas parece-me, obviamente, os dois pontos que referiram em relação tanto à consulta e ao acompanhamento, como também à questão da objeção de consciência. Parece-nos estes dois pontos fundamentais, mas gostava que nos fizessem, se calhar, uma avaliação detalhada e objetiva sobre o cumprimento da lei que está em vigor, para se perceber o que é que motiva aqui. Porque, por um lado, nós podemos estar a falar de alterações legislativas que estão a fazer no sentido de que vão colmatar o mau cumprimento da lei e não uma alteração à própria lei. Portanto, queria que se nos pudessem distinguir estes dois pontos. E pronto, eram estas as minhas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada pela exposição que fizeram agora. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Rodrigues, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Comissão representativa dos subscritores desta iniciativa legislativa de cidadãos. E começo por dizer que o Partido Social Democrata é um partido humanista, é um partido personalista, é um partido profundamente comprometido com o respeito pelos direitos humanos e, consequentemente, pelos direitos das mulheres. Aliás, o caminho que nós temos percorrido, nomeadamente nesta legislatura que agora termina, nomeadamente no combate das desigualdades que afetam as mulheres, nomeadamente no combate contra todas as formas de violência que afetam particularmente as mulheres. Todos os progressos que este Parlamento tem feito nesta última legislatura, e não só, mas sobretudo nesta última legislatura, abonam a favor não só do Parlamento, mas sobretudo, e é disso que estamos a falar, do grupo parlamentar do PSD, e penso que se alguém disser o contrário, nega a realidade. E, portanto, posto isto, dizer que o Partido Social Democrata está muito comprometido com a defesa e o apoio à maternidade, à paternidade, está muito comprometido com a promoção da natalidade
E exemplo disso foi o grande e amplo debate que aqui se fez neste Parlamento e que está agora numa fase de conclusão com medidas, com iniciativas concretas que vão agora ver a luz do dia e que vão ser aprovadas no próximo plenário. Algumas delas já foram aprovadas, já estão em vigor, outras vão ser agora concluídas. Portanto, é um processo legislativo que está em curso muito concreto de apoio e de incentivo à natalidade e de remoção dos obstáculos à natalidade desejada, e gostaria aqui também de saudar os dados que recentemente conhecidos em relação à natalidade do primeiro semestre de 2015, que são algo animadores. Significa que houve mais nascimentos em 2015 se comparados com o período homólogo do ano passado. Portanto, eu não vou dizer que isso é resultado das iniciativas que nós aqui levamos a cabo, mas é seguramente resultado de uma maior confiança das famílias portuguesas, de uma maior esperança das famílias portuguesas no futuro, e com isso penso que todos nos congratulamos. E, portanto, o PSD está muito comprometido com a eficácia da lei, está muito comprometido com uma gestão rigorosa dos recursos, está muito comprometido com a justiça, está muito comprometido com a equidade. E esta ILC, nós já fizemos aqui uma audição sobre a iniciativa legislativa de cidadãos, já expusemos alguns pontos de vista. O que está aqui em causa, efetivamente, não é a questão penal, não vamos abrir esse debate, nem concordamos com este acantonamento de algumas das partes e de algumas das partes envolvidas em trincheiras, porque não é isso que está aqui em causa. O PSD não se acantona em nenhuma destas trincheiras. O PSD considera que essa questão da criminalização ou da despenalização o assunto está legislado, a situação está legislada. Agora, o que não está fechado é a regulamentação da lei, e, portanto, olhamos para esta iniciativa legislativa como uma oportunidade para melhorar a regulamentação da lei, e concordamos com alguma das questões que aqui foi levantada pela doutora Isilda Pegado, no sentido de que há aspectos nesta iniciativa legislativa que penso que merecem algum consenso generalizado. E, portanto, o PSD olha para esta iniciativa legislativa sem preconceitos, não concorda com algumas das medidas que aqui são propostas, e isso deixamos bem claro, mas concorda com outras, e dentro do tempo que nos é proposto para o debate e aprofundamento desta iniciativa, e que, como sabem, é escasso, e dentro das nossas possibilidades, estamos a analisar com cuidado esta iniciativa e estamos a retirar daqui aquelas que nos parecem ser as medidas que podem aperfeiçoar a regulamentação e que podem contribuir para uma maior eficácia da lei, que vá ao encontro daquele que foi o espírito do legislador quando despenalizou a interrupção voluntária da gravidez, no intuito de proteger as mulheres e no intuito de proteger também as famílias portuguesas. E, portanto, penso que o Grupo Parlamentar do PSD, na análise que está a fazer e no contributo que dará, poderá ajudar nesta maior eficácia da lei e poderá ajudar, dar o seu contributo para que esta regulamentação seja mais efetiva, seja mais eficaz, seja melhor e seja mais adequada, à realidade e à atualidade da situação. Portanto, o nosso compromisso é este, renovo esse compromisso de trabalhar esta iniciativa legislativa de cidadãos. Não tenho nenhuma pergunta concreta a fazer, apenas deixar este compromisso, agradecer muito mais uma vez os vossos contributos, agradecer esta manifestação de cidadania e este impulso que deram a esta iniciativa legislativa que pôs o Parlamento a discutir estas questões, saudá-los por isso e saudar os cidadãos, os 48 mil cidadãos que subscreveram esta iniciativa legislativa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado
Sr. Deputado, o Sr. Paulo Lavuma. Bom dia, Paulo Pedro Lavuma. Não sou doutor, é só por uma questão de o seu a seu dono. Está bem? Mais uma vez, boa tarde. Aliás, mais uma vez agradecer a vossa presença, a vossa atenção, o vosso tempo. Eu sou eleitor, sou cidadão. É verdade e não vale a pena escondermos, tenho convicções que são chamadas religiosas, mas tenho, como os senhores deputados, um viver diário, mesmo que tenha especificidades. Eu também participo em associação de pais, eu também participo em condomínios, eu também tenho que pôr combustível no carro. Por favor, ouçam um eleitor, se vos for possível. Ouçam um eleitor a falar. Em 2007 a pergunta era: a uma mulher que decida fazer a interrupção voluntária da gravidez, por razões que não importa referir, essa mulher deve ou não ser tratada com um enquadramento jurídico, criminal? Deve ser penalizada sim ou não? Isso foi o que foi discutido. E foi respondido, 3.800.000 pessoas votaram e está tratado. Respondendo à pergunta da doutora Inês Teotónio Pereira, não é isso que nós estamos a querer ressuscitar, trazer novamente. Não é. Há questões de princípio que nos dividem. Isso é óbvio, há alguns de nós que estamos aqui. Mas eu, como eleitor, como cidadão, ponho-me assim a pensar: se porque as pessoas têm diferenças de opinião de princípio, já não podem conversar e tentar encontrar as melhores soluções, a natureza do vosso trabalho esvazia-se. Porque os senhores, até onde me é dado saber, partem de convicções estruturantes diferentes. E mesmo assim, têm um trabalho que pressupõe vocês conversarem e irem à procura das melhores soluções para os cidadãos. Se porque que fique claro, para mim e para aqueles a quem eu ouvi, junto de quem recolhi assinaturas, da fecundação das células reprodutoras de um homem e de uma mulher, seja pela via, vamos dizer, natural, seja até pela inseminação artificial, resulta uma gravidez. E nessa gravidez, ou está um filho ou uma filha. Eventualmente podem estar gêmeos. Isto para nós é estruturante, é de base. Da gravidez não resulta uma coisa. Isto não mudou. Nós continuamos a acreditar nisto. Mas não é isto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que existem algumas propostas que nós fazemos que tocam na regulamentação da lei, não na questão de base de referendo. E os senhores deputados sabem isso melhor do que eu. O referendo tratou de uma pergunta de base e, a partir da resposta que os portugueses deram, os senhores deputados, à data, bem, fizeram a regulamentação. Mas porque nós trazemos propostas que tocam em alguns aspectos da regulamentação, por favor, não digam que estamos a querer ressuscitar todo o debate, porque não corresponde à realidade. Não é verdade. Existem casos, sim, que eu conheço, com os quais eu lidei também, de pessoas que perante uma gravidez decidem categoricamente vou interromper e não recuam. A lei permite que o façam. Já agora, ouvi um pouco do debate anterior, não se acabou toda a despenalização do aborto. Nós sabemos que não é verdade. Há situações em que a prática de uma EVG ainda configura crime. Nós sabemos disso. Pronto, mas voltando. Os senhores deputados saberão tão bem como nós que existem alguns casos em que pessoas se confrontam com a decisão de interromper a gravidez porque estão sob efeito de uma coação ou do companheiro ou do próprio marido. Estão sob uma coação de pais ou de uma pressão do grupo. E eu presumo que os senhores e as senhoras deputadas também já lidaram com pessoas que, postas perante alternativas e postas perante soluções, reconsideram. E é só nessa medida que algumas das nossas propostas tocam a regulamentação, não a questão de base de referendo. E é interessante, com isto eu termino, que eu sei, porque fui eu próprio que recolhi a assinatura, de pessoas que votaram sim no referendo e que subscreveram essa proposta. Seria interessante pensar porquê. Bom, se calhar a explicação fácil é porque o Paulo Pedro Lavuma, se calhar na condição de pastor, coagiu. Isso é insultuoso para mim e para essas pessoas. Provavelmente é porque aquelas pessoas viram nesta proposta alguns aspectos que os levaram a considerar.
Espero ter respondido à pergunta e espero ter o feito representando bem os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Paulo Pedro Vumba. Não sei se mais algum... Doutora Margarida Neto, eu sei que é doutora, faz favor. Não, muito boa tarde. Sim, eu vou falar porque sou psiquiatra. E para responder à deputada Inês Teotónio Pereira. E com a memória, nós ouvimos alguma parte do diálogo anterior e por momentos eu achei que estávamos na campanha do referendo. Nós não estamos na campanha do referendo. Foi difícil demais fazer esse referendo, foi doloroso demais para ambas as partes. Nunca, mas nunca eu entrei nesta proposta para reavivar o referendo do aborto. Foi porque achamos que havia muita gente com quem conversamos, as mulheres com dificuldade, mas também muitas pessoas que votaram sim, que não se reviam na atual regulamentação do aborto. E porque fui vendo, e fui falando com muita gente, porque acompanho muita gente, que há sempre razões para melhorar. Há bocadinho alguém dizia, a lei está bem, não há razões para melhorar. Meu Deus, há sempre razões para melhorar, todos os dias nós devemos melhorar um bocadinho. E há imensas razões para melhorar a regulamentação da lei. Nomeadamente, e é por isso que eu pedi a palavra, no apoio do acompanhamento psicológico e o apoio social a tantas mulheres que vão fazer um aborto porque não se sentem acompanhadas. E isso não é um Estado solidário. E sobre isso nós podemos fazer alguma coisa. Mais até do que a consulta prévia, porque depois é preciso o acompanhamento. Talvez na consulta prévia não apareça o trauma que o aborto pode eventualmente provocar, mas depois ele vai aparecer. As reincidências do aborto são 30%. 30% de reincidências é um mau número. E nós não estamos sozinhos nisto, porque a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde diz alguma coisa sobre isto. E no relatório de 2013 referiu que são necessárias medidas que cuidem disto, cuidem de ver porque é que o aborto tem tamanha reincidência. Depois eu também acho que se 97% dos abortos são por opção da mulher, sendo certo que as mulheres têm o direito de silenciar as razões dessa opção, e por respeito acho que devemos respeitar isso, de uma redundância, mas há outras razões da opção da mulher, são razões de fragilidade que nós devíamos saber que existem. Fragilidade social, fragilidade psicológica, fragilidade no sentido da capacidade que se sentem para ser mães e pais, que se sentem desprotegidas em relação ao trabalho, que se sentem perseguidas no trabalho porque engravidaram outra vez, e um Estado solidário deve saber que isto existe e deve estar pronto para no dia seguinte perguntar e dizer, estamos aqui para ajudar. É por isso que eu me meti nisto. Muito obrigado, doutora Margarida Neto. Não sei se há, portanto, a ver se eu acerto. Sr. Dr. Afonso Sampaio Soares? Acertei, por favor. Muito obrigado. Senhores deputados e senhoras deputadas, com todo o respeito por vossas excelências, gostaria, em primeiro lugar, de problematizar uma questão que, a meu ver, é importante, e parece que os subscritores desta iniciativa também consideram, para chegarmos a certezas partilhadas, que é a questão, para mim, importantíssima, que é o aborto é um ato indesejado, quer dizer, pelo ordenamento jurídico português. Mas isto parece-me ser consensual, quer dizer, não obstante, em determinados casos, haver uma causa de exclusão da ilicitude. Mas isso não quer dizer que seja visto como última ratio. Em primeiro lugar, tem que se ver que o aborto é um mal para a mulher que não deve ser incentivado, nem visto como primeira solução. Porque tem consequências gravíssimas, tanto do foro psíquico como emocional. Vê-se isso no trabalho com campos, mulheres específicas que já o fizeram e que arrependeram-se e quiseram voltar atrás, mas como isto é um ato tão irreversível, tem que ser exigido uma ponderação. Estas medidas vêm em direção a esta primeira premissa, que é o aborto é um mal que deve ser evitado e só usado em última ratio. A outra questão é a pena da mulher, que o Sr. Pastor Pedro Vumba já tocou e disse que está a arrumar, pelo menos
já foi visto, é um assunto fechado, que o presente diploma não pretende de maneira nenhuma levantar nem problematizar. Assim, tanto a subscrição da ecografia como o reconhecimento do direito a nascer está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico português, visto que olha para o aborto como um mal em si mesmo, que deve ser evitado, porque a mulher, tendo a sua dignidade, merece que seja respeitado, e visto que o aborto não pode ser como primeira solução, mas como última ratio. Portanto, este ato indesejado para o ordenamento jurídico português está previsto neste diploma e merece a atenção dos senhores deputados. E é para isso que referi exatamente isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Dr. António Pinheiro Torres, faz favor. Eu estava aqui a ouvir isto e estava-me a lembrar do caminho percorrido desde que me envolvi com outros companheiros, nestas questões desde 1997. E estava a refazer este caminho. E há só duas coisas que eu queria transmitir, que é, subscreveram esta iniciativa pessoas que no último referendo votaram sim e pessoas que no último referendo votaram não. Aquilo que eu posso assegurar é a nossa boa-fé. Nós demos um passo. Nós estamos a fazer uma proposta. Nós tínhamos um ponto comum em 98 e em 2007. E, portanto, aquilo que nós oferecemos é isto, é este passo, esta oferta de que possamos, no quadro legal existente, fazer uma coisa diferente. E com isso, contam connosco agora, na apreciação desta iniciativa legislativa de cidadãos, e contam connosco para os anos a vir. Porque este passo que nós demos, e o passo que também foi dado por protagonistas da campanha do Sim, é um passo que já não tem volta. É um passo de quem diz, eu estou disposto contigo a perceber aquilo que te preocupa e que se calhar há uma maneira de reduzir aquilo que também tu consideras um mal. Portanto, estou muito entusiasmado com este passo e, portanto, acho que nos anos a vir e neste Parlamento outros passos serão dados no mesmo sentido. E depois também uma questão que é só convidar neste trabalho que percebemos que há partidos e deputados dispostos a fazê-lo, que é aquela coisa fascinante se pensar que pode ser que por uma consulta prévia haja uma mulher que não faça um aborto. Quer dizer, eu acho que isto só por isto vale a pena nós tomarmos todos os riscos, fazermos todos os trabalhos e encontrarmos-nos e darmos as razões. Por isso desejo aos seus deputados um bom trabalho. Cá estaremos hoje, amanhã, sempre que for preciso, para que não haja nas nossas cidades nenhuma mulher que diga eu abortei porque não encontrei quem me ajudasse. É isso que nos move. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço aos subscritores desta iniciativa legislativa, que merece obviamente o nosso maior respeito. É pena até as iniciativas desta natureza legislativas de cidadão serem tão poucas, mas aquelas que vierem virão sempre por bem e serão sempre bem acolhidas no Parlamento. Damos então por terminada esta audição e às 15 horas temos então reunião da Comissão. Até já.